Fala pessoal, tudo bem? Na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre como os SGBDs funcionam, quais são suas características principais e agora nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais de algumas características especiais deles que fazem com que eles tragam a integridade para os nossos dados e funcionem com vários usuários diferentes e também a gente vai ver um pouquinho sobre as características OLAP, que são as características de processamento online para pensamentos analíticos que fazem com que a gente tome aí decisões analíticas de modo muito mais fácil dentro do negócio. Então fica aí com a gente. Bom, pessoal, dentro desse tópico, a gente fala um pouquinho aí sobre bancos de dados relacionais. E dentro do mercado de trabalho, a gente se depara com vários bancos de dados relacionais que são muito famosos e muito usados por grandes empresas. Dentro desses exemplos, a gente pode citar o Oracle, o SQL Server, o Postgre e o MySQL, por exemplo. Aqui estou abrindo com vocês o site do MySQL. E por quê, gente? Apesar aqui do nosso foco ser o MongoDB, um banco de dados que é NoSQL, é muito importante que a gente fale um pouquinho dos bancos de dados relacionais também, para que vocês conheçam o que já há no mercado, com o que as empresas já trabalham no dia a dia, porque apesar de os bancos de dados não SQL estarem tomando o mercado, estarem dominando o mercado agora com esses grandes volumes de dados que nós estamos vendo por aí, muitas empresas ainda usam também os bancos de dados relacionais, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa página do MySQL para que vocês tenham uma noção de como esses sites eles funcionam. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque é muito legal que vocês saibam de tudo isso, que vocês pesquisem, que vocês leiam, que vocês entendam o que esses bancos de dados relacionais estão oferecendo, quais são os grandes clientes desses bancos de dados, por que eles usam esses bancos de dados relacionais, para quais finalidades. É muito importante que vocês entendam isso para que vocês saibam quando aplicar essa parte relacional e quando não aplicar, tá bom? Então aqui a gente tem a página do MySQL, aqui a gente consegue ver todos os produtos, a parte em nuvem que eles têm, todos os serviços, os parceiros, os clientes, o que é o MySQL. Então super indico que vocês entrem aqui nessa parte, entendam um pouquinho sobre a história dessa ferramenta, olhem os eventos, sempre tem eventos ali gratuitos que vocês possam participar. Isso que eu estou mostrando no MySQL se estende para os outros que eu citei por aqui, tá bom? Todos eles têm os seus próprios sites, vocês podem explorar, podem ler um pouquinho, entender quais empresas utilizam, por que utilizam. Eu indico muito que vocês façam isso para o entendimento de vocês. Então, se a gente for descendo aqui, eles vão explicando, algumas soluções que são muito utilizadas ali por empresas. Então temos aqui a edição voltada para empresas, temos a parte ali voltada para a nuvem, é muito importante que vocês leiam. Aqui temos a parte de webinars que são gratuitos para que vocês tenham esse conhecimento. Geralmente esses webinars eles têm certificados para que vocês possam ali colocar no currículo de vocês, isso é sempre muito legal. Temos ali os papers, que são artigos que vocês podem ler sobre as coisas que esses bancos de dados relacionais estão soltando. E temos aqui todos os clientes que usam MySQL no caso, tá? Então temos aqui grandes clientes. Por isso é muito importante que vocês entendam, que vocês pesquisem, que vocês saibam diferenciar por que e quando os bancos de dados relacionais são usados. Então olhem aqui, temos o YouTube, PayPal, LinkedIn, Facebook, Twitter. Então é muita coisa, muita empresa grande utilizando. Então fica aí a dica, gente, deem uma olhadinha em todos os sites ali que apareceram para vocês, isso vai ajudar muito vocês, participem dos eventos sempre que puderem, isso só vai trazer coisas boas aí pro perfil de vocês, pro currículo de vocês, vai trazer essa robustez, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula a gente entendeu como que funcionam mais a fundo os SGBDs, também vimos ali como funcionam suas aplicações OLAP e entendemos um pouquinho dos Data Warehouses, que são onde ficam armazenados os nossos dados ali dentro das nossas empresas. E é isso, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre as arquiteturas do SGBD, fica aí com a gente.